Sabe, existem momentos na vida em que Deus não pede apenas palavras, ele pede entrega total. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais intensas e reais de todos os tempos. Moriá. Aquele não foi só um pedaço de terra elevado no mapa. Foi o exato lugar onde a fé nua e crua encontrou o altar. Onde um pai chorou, sofreu, mas no fim das contas obedeceu. E o eco dessa decisão impressionante? Bom, ele continua ressoando alto até os dias de hoje. Pensa bem na profundidade dessa frase. Antes de qualquer promessa divina realmente se materializar nas nossas mãos, parece que o altar sempre faz aquele convite difícil, né? Ele pede pra gente entregar justamente aquilo que a gente mais ama. O eco daquele monte, todo forjado em obediência e nas lágrimas sinceras de um pai, é algo que bate fundo na nossa realidade. É muito louco pensar que a maior batalha de toda a história humana não rolou num campo aberto, cheio de soldados e espadas. Nada disso. Ela aconteceu de um jeito totalmente invisível, no silêncio angustiante e absoluto do coração de um homem. Foi aquele momento exato de tirar o fôlego em que a dor humana extrema trombou de frente com um plano perfeito de redenção. E isso nos leva à primeira parte dessa jornada, o chamado e a fé. O pilar da nossa história começa com um paradoxo que é sinceramente assustador. Imagina receber um mandato para sacrificar a própria promessa que você passou a vida inteira esperando. Pois é, Deus não pediu uma coisa qualquer. Ele pediu o Isaque, o filho da promessa. Exatamente aquilo que Abraão esperou por décadas. E é assim que os maiores testes acontecem, provando o que a gente tem de mais precioso. Porque, no fundo, uma fé que é genuína nunca, de jeito nenhum, ama mais a bênção do que o próprio Deus que dá essa bênção. A verdadeira fé também é sobre entrega. E a gente sabe bem como é isso na pele. Existem testes que absolutamente ninguém vê. Aquelas lutas super silenciosas, as noites em claro cheias de dúvidas que ninguém percebe. A ida para o monte não foi só um passeio duro no deserto. Foi uma verdadeira cirurgia espiritual. Foi uma estrutura desenhada sob medida para provar uma confiança inabalável, mesmo quando tudo ao redor era escuridão. O que nos traz ao segundo ponto: os 3 dias de silêncio. Aquela obediência que simplesmente não exige e nem dá explicações. Dá uma olhada em como tudo aconteceu. Foram 3 longos e agonizantes dias. Abraão caminhou carregando uma sentença pesadíssima no peito. No primeiro dia, ele sai de madrugada sem falar nada para ninguém. No segundo, vem aquele peso esmagador de guardar um segredo tão sombrio sozinho. Até que, no terceiro dia, ele avista o altar lá de longe. Imagina a dor no coração dele nesse momento. Mas olha que detalhe incrível. Enquanto a obediência avançava em absoluto silêncio, a história já estava preparando o terreno para o futuro. Séculos depois, um outro filho faria uma caminhada bem parecida em direção a outro monte. Moriá não era só sobre o passado. Moriá já estava gritando e anunciando a cruz. Era um fardo solitário no vale, apontando direto lá para o Calvário. Agora, chegamos à parte 3. O altar e o cutelo. É aqui que a tensão vai lá no teto e o filho se rende. A gente costuma imaginar Isaac como uma criancinha defenseless, né? Mas a real é que ele era um jovem forte. Ele poderia muito bem ter resistido, lutado contra o pai. Mas o que a gente vê é uma submissão totalmente voluntária. Ele carregou nas próprias costas a madeira para o seu sacrifício. E quando ele perguntou, pai, onde está o cordeiro? A resposta foi apenas o silêncio de um homem que escolheu confiar cegamente. Fica claro que o altar sempre revela as nossas prioridades. E ele sempre vai exigir alguma renúncia. Afinal, não tem como ter fogo sem entregar a lenha. Só que é bem aí, nesse ato corajoso de abrir mão de tudo, que a gente consegue destrancar os níveis mais absurdamente profundos da presença de Deus. Então, chegamos no ápice de tudo. Abraão levanta o cutelo. Aquele gesto físico já era a ação consumada lá dentro do coração dele. A fé esmaga completamente a lógica. E nesse exato segundo, os céus parecem prender a respiração e mergulham num silêncio mortal. E aí entramos no nosso quarto ponto. O cordeiro substituto. Aquele alívio inexplicável da intrusão repentina da graça de Deus. De repente, uma voz rasga o céu e para o juízo. A eternidade invade o nosso tempo de forma espetacular. Sabe, o objetivo de Deus nunca foi a morte do menino Isaque. A ideia era mostrar para o universo inteiro, sem deixar um pingo de dúvida, que aquele patriarca não negaria absolutamente nada ao Senhor.
A grande lição aqui é que nunca foi sobre perder, sempre foi sobre confiar de verdade. E é nesse momento que um cordeiro aparece ali, preso pelos chifres num arbusto. E ele morre no lugar do inocente. Pessoal, essa é a revelação máxima de Jeová Jirê, o Deus que provê. A provisão divina já estava ali, paradinha, só esperando a obediência se completar. Ele é o Deus que vê muito antes da gente, o Deus que prepara antes. Chegamos ao ponto 5, a sombra da cruz, a simetria perfeita dessa narrativa. Dá uma olhada em como as peças se encaixam perfeitamente. Moriá foi, na verdade, uma profecia exata. Isaac aponta direto para Jesus, o filho unigênito. Pensa bem, ambos carregaram a própria madeira montanha acima, ambos se submeteram de forma totalmente voluntária. Mas tem uma diferença final que é avassaladora. Isaac foi poupado no último segundo. Jesus não foi poupado. Ele foi até o fim, morrendo por toda a humanidade. É muito forte perceber que aquilo que Abraão não precisou finalizar com seu filho amado, Deus, o nosso Pai, suportou calado e levou até a última consequência com o seu próprio filho. Ele é o verdadeiro e definitivo Cordeiro. E justamente porque o Pai não poupou a Cristo, a cruz se ergue hoje como a nossa garantia eterna de um amor que simplesmente não tem limites. O maior sacrifício de toda a história resultou na maior entrega que a eternidade já viu. É literalmente um divisor de águas. E o que a gente tira de toda essa experiência? Que uma fé testada no fogo gera um resultado cósmico. De uma única sementinha de obediência, que foi extremamente dolorosa, por sinal, nasceu uma multidão que ninguém consegue contar. Aquela atitude solitária de um homem lá no Monte Seco alcançou as estrelas e abençoou todas as nações para sempre. No fim do dia, a verdade é que todos nós enfrentamos nossas próprias montanhas de provação. E a atitude que a gente mantém no meio da fornalha é o que vai definir se aquele nosso lugar de dor vai se transformar em um altar de milagres ou não. Então, a reflexão que fica e que a gente não tem como escapar é essa. O que precisa ser colocado no altar hoje? A jornada de Abraão ficou lá no passado, mas o princípio, esse é eterno. O mesmo Deus que pede a entrega dos nossos maiores apegos é exatamente o mesmo Deus que provê o impossível do outro lado. O nosso grande desafio é soltar o controle e confiar as rédeas àquele que sabe perfeitamente, muito melhor que a gente, como transformar o que parece o fim no recomeço mais brilhante de todos. Um grande abraço e continuem refletindo nisso.